Olha só, pessoal, será que o pai ou a mãe tem o direito de terceirizar o trato, a negociação, o diálogo, as combinações dos assuntos relacionados ao filho com o outro genitor ou genitora? Será que o pai pode pedir para que a sua esposa ou algum outro familiar seu negocie em seu lugar, lhe representando perante a mãe do seu filho ou vice-versa? Mostrarei aqui um vídeo de uma advogada que nitidamente não concorda com isso. Vamos ver aqui o vídeo da colega aqui. Olha só, vamos ver aqui o diálogo. Samara, boa noite. A partir de hoje, para tratar dos assuntos sobre o Heitor, pode ser diretamente comigo. Neste número, por favor. Isso foi dito pela madrasta. A mãe da criança. Olá, quem está falando? A madrasta respondeu então. É a Carla, esposa do Jorge. E a mãe responde. Ué, mas eu fiz filho com você e não estou sabendo? Então a madrasta responde, engraçadinha, por essas e outras que eu conversei com o Jorge e decidi que eu ficarei responsável pelas decisões. A mãe da criança então responde, ó querida, sinto muito, mas os assuntos sobre o meu filho eu trato diretamente com o pai dele. Se você fosse uma boa pessoa, eu até poderia pensar, mas já conheço o seu tipo. E então aqui elas seguem na discussão. Fica a seu critério, nosso meio de comunicação agora é esse. Fique à vontade, não vou discutir com você, só mandei mensagem para te comunicar mesmo. Está bloqueada no celular do Jorge. As visitas também deverá ser decidida por este canal, falou a madrasta. Então a mãe respondeu, kkk, eu não sabia que o Jorge estava tão pamonha. Se eu estou bloqueada ou não, problema do Jorge, não meu. Se ele quiser ver o filho, se ele quiser ver o filho, então ele que vem atrás, como se o direito de convivência fosse apenas do pai e não do pai e também do filho. Eu me recuso a tratar qualquer assunto com você. Não tem noção mesmo, né? Fui casada com o Jorge por 18 anos, chegou você e foi amante por 2 anos. Trata mal meu filho, não tem um pingo de cuidado com ele. Eu não tenho nenhum interesse no Jorge, querida. Nem se ele fosse o último homem do planeta, mas queria muito que ele fosse o homem para exercer o papel de pai. Se não é possível, ok, o Heitor já está grande, entende, fique tranquila. E assim vai a discussão toda. Mas vamos lá. O que acontece? Neste vídeo aqui, me parece muito claro que existe uma comunicação muito rude da madrasta com a mãe da criança. Me parece que a polidez, a educação, o refinamento não é o ponto forte de nenhuma das duas. Mas esse vídeo aqui não é para tratar sobre boas maneiras, é para tratar sobre direitos. Então vamos lá. É direito de qualquer pessoa se fazer representar por alguém de confiança. E os motivos são os mais diversos. No caso aqui, desse casal aqui, do Jorge aqui, que parece que é o pai da criança e terceirizou para a madrasta a negociação com o filho, talvez ele tenha algum justo motivo ou não, mas para exercer um direito você não precisa ter um justo motivo. Eu não faria o que ele fez. Eu não faria. Mas o que eu faria ou não são opções minhas. Para exercer um direito seu, você não precisa de justo motivo. Então vamos lá. É possível, apenas por especulação, é possível que o Jorge, aqui, o pai da criança, tenha ele um temperamento muito ruim, muito explosivo. Talvez ele tenha alguma dificuldade de comunicação, uma dificuldade psicológica, e talvez no trato dele com a mãe do filho dele, ele tenha uma tendência de excesso verbal. Talvez ele efetivamente pratique agressões morais, agressões verbais e não esteja querendo responder um processo na vara de violência doméstica. É uma hipótese. Outra hipótese
A mãe talvez fique provocando, talvez ela também tenha uma postura arrogante, provocativa, e aí ele não deseja iniciar uma, um novo embate, talvez ele queira reduzir a zona de atrito. Talvez ainda haja algum sentimento por parte dele ou dela. E esse trato, então, sobre o filho acaba gerando mágoas, mexendo em feridas, eu não sei. É possível que esta madrasta seja mega ciumenta? Talvez seja, eu não sei. E aí ele tenha preferido terceirizar. Eu não tenho como saber e não vem ao caso. Por que não vem ao caso? Porque esse é um direito dele, se fazer representar. E os advogados, o que os advogados fazem? Representam seus clientes, mas você não precisa ser advogado para representar alguém. Você pode representar alguém em alguma conversa, desde que o titular do direito, desde que o protagonista daquele assunto lhe autorize a tanto. Eu já fiz audiências na vara de família, em que o casal não conseguia ter um bom diálogo. Às vezes ele não conseguia por culpa da mãe, outras vezes por culpa do pai, outras vezes por incapacidade de ambos. E os próprios juízes e promotores, não raras vezes, recomendavam que fosse designado alguém da família para servir de interlocutor, de intermediador, desculpa. Talvez um membro da família mais sem tanta emoção, sem estar com os nervos à flor da pele, ele consiga tratar com maior civilidade assuntos de interesse daquela criança. Não me parece que seja o caso aqui do vídeo. Me parece que tanto a madrasta quanto a mãe da criança mantém uma postura agressiva uma em relação à outra. Mantém uma relação autoritária uma em relação à outra. Parece que aqui existe uma mágoa antiga, que a mãe da criança acusou pelo menos a madrasta de ter sido amante durante 2 anos. Me parece aqui que existe uma mágoa entre as duas. Isso, aos meus olhos, não como advogado, mas como cidadão, como uma pessoa normal, me parece que faltou o bom senso do pai da criança em eleger justamente alguém que tem um ranço com a mãe do seu filho para lhe representar. Mas bom senso, ou não tenha faltado bom senso ou não, esse é o direito dele. Faço uma crítica aqui à mãe da criança, que é uma postura muito comum quando ela chega e diz: se eu estou bloqueado ou não, o problema é dele. Se ele quiser ver o filho, ele que vai atrás. Esta mãe aqui está negligenciando os interesses do próprio filho, porque é interesse do filho, é direito do filho conviver com o pai. E se é direito do filho conviver com o pai, ela não é problema do pai, é problema de ambos, é interesse de ambos. E ela não tem o direito de dizer quem o seu ex-marido utilizará para representá-lo ou não. Se o Jorge aqui quiser me contratar, eu não me prestaria para isso. Mas, teoricamente, se o seu Jorge aqui quiser contratar um advogado qualquer para lhe fazer representar na tratativa de assuntos triviais do filho, ele tem esse direito. Recomendo que o faça? Não, não recomendo. Recomendo que as pessoas tenham uma postura positiva. Mas, sem dúvida nenhuma, é um direito que ele tem. E aqui, eu estou intercalando assuntos jurídicos com não jurídicos. E aqui, a mãe da criança caiu na provocação. Porque ao exercer esse direito de terceirizar as tratativas, ao exercer o direito de ser representado pela sua esposa, pela sua companheira, pela sua mulher, ele não tem a obrigação de consultar a sua ex-mulher. E ela, por sua vez, não tem o direito de tentar controlar quem representará ou não o seu ex-marido. Igual seria o mesmo que alguém querer escolher qual será o advogado da parte contrária. Isso não faz sentido, não é mesmo? Pois bem, então fica a dica. Primeiro, tentar ter bom senso. Mas isso não é uma dica jurídica, é uma dica pessoal. Tentar ter bom senso. Agora, a dica jurídica. Quando você não tiver condições de tratar algum assunto com alguém, não interessa se você não tem condições por limitações psicológicas suas ou da outra pessoa. É sim recomendável que você tente
não precisa contratar um profissional, mas que você tente terceirizar o trato das combinações. Tente se fazer representar. E é recomendável que você, dentro do possível, você procure alguém que tenha condições de lhe representar bem. Isso pode prevenir que você vá parar numa delegacia de polícia ou na vara da violência doméstica. No caso aqui do Jorge, da companheira dele e da mãe do seu filho, ele talvez, ao manter uma distância da sua ex-mulher, esteja evitando uma acusação de violência doméstica. Não sei, não conheço o caso concreto, mas a vida é muito dinâmica e talvez não seja o caso dele, mas talvez seja o caso de você que está aqui assistindo o vídeo. E se você, mãe, está se deparando com uma provocação dessas, lamento, é o direito do outro. Assim como você tem o direito de fazer várias coisas que desagradam alguém, mas é o seu direito, o outro tem direito de se fazer representar. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.